Bom dia, galera. Fala aqui sobre Lucas 11, 20, 21 e 22. Mas aqui Jesus falando, que eles acusaram Jesus de ser um endemoniado. Então Jesus disse no 20: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado, a vós é chegado o reino de Deus. 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. E esse é o mais importante que eu queria refletir com vocês sobre este aqui. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Vou ler de novo. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Amém? Glória a Deus por essa palavra. O que é esse valente, esse mais valente? Então, Satanás às vezes está na vida da pessoa e ela confia nas armaduras, em tudo que ela tem. E quando Jesus vem na vida dessa pessoa, que é o valente, que é o mais valente, então ele tira tudo e restaura aquela pessoa. Então, assim, às vezes nós confiamos nas nossas armaduras. O que é armadura? Então a gente não se entrega a Jesus Cristo porque nós estamos confiando nas nossas armaduras. E o Satanás, o demônio, ele usa essa nossa armadura contra nós mesmos. Então o que é armadura? Mentira, são os paradigmas, são os costumes. Por exemplo, é muito comum, eu ouço uns amigos, umas pessoas da família dizer assim: ah não, eu nasci assim, eu nasci em tal ensinamento, não vou aqui acusar ninguém, mas tem muito isso. Ah, eu nasci assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, meus avós acreditavam nessas coisas, então eu também acredito nisso. Então são os paradigmas. Se o seu avô, se o seu pai, se a sua mãe, se a sua avó, seus antepassados acreditavam em algumas coisas e você acredita também, então você não parou para refletir. Você não parou para olhar na Bíblia e refletir sobre isso aí. Será que o que meus pais acreditam ou acreditavam e morreram com esses pensamentos é o que eu devo acreditar? Porque quando você acredita em algumas coisas, essa armadura é usada contra você mesmo. O demônio, ele usa contra isso. Então eu queria falar um pouco para vocês sobre a questão do mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual? O que Jesus fala aqui? Quando o inimigo vence o outro, o inimigo mais forte, ele vence o outro, ele tem o direito não só saquear essa pessoa, mas ficar com seus despojos. Essa pessoa vai ser despojada. O que é ser despojada? O que é ser saqueada e perder a batalha no mundo espiritual?
É quando você, por exemplo, você tem sua família, você é abençoado, você tem saúde, você tem paz. Você tem uma ordem ali, tudo certinho, tudo bonitinho. Quando você perde essa batalha para o mundo espiritual, quando Satanás ele entra na sua vida, então ele tira a sua família, ele tira a sua esposa, ele tira os seus filhos, ele te coloca doenças. Você vive nisso. E muitos cristãos que estão dentro da igreja com doenças, com um monte de problema, às vezes é até uma pessoa de Deus, com miséria, ele vive na miséria e ele acha que tem assim, então ele foi derrotado no mundo espiritual, nessa parte. E ele vive assim, ele usa isso como uma armadura para ele. E o próprio demônio usa isso contra ele e ele não percebe. Então no mundo espiritual é assim, o que perder vai ser despojado. Quando Jesus Cristo ele entra na sua vida e você abre o seu coração e fala, Senhor, venha, eu te aceito, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Então ele entra na sua vida e o Satanás é despojado. O Satanás é saqueado. Então quando ele tirou tudo aquilo que era seu, como saúde, como paz, como prosperidade, como uma vida abençoada junto com seus filhos, com a sua esposa, então Jesus toma isso dele, saqueia ele e devolve isso para você. E quando você continua caminhando nos caminhos dele, ele te devolve isso em dobro. Muito mais paz, muito mais saúde, muito mais prosperidade, uma esposa abençoada, ou um marido abençoado, filhos abençoados. Então isso é o que Deus, é o que Jesus Cristo tem preparado para nós. Então quando nós não aceitamos Jesus, vivemos nos nossos paradigmas, aos poucos nós estamos sendo saqueados e nós não percebemos. Nós achamos que isso é normal, faz parte, é uma fase assim, outra fase assim, vai melhorar. Mas não. O demônio ele entrou na sua vida e ele está te saqueando. É bem sutil, você não percebe. As coisas começam a acontecer com sutileza. Não que a gente que aceita Jesus vai viver num paraíso a vida toda. Paraíso nós só vamos viver pós-morte. Mas ainda em vida, mesmo que nós venhamos a passar por situações difíceis, complicadas, situações financeiras, problemas financeiros, a gente vai passar, mas a gente sabe que vai ter a vitória. Porque nós não vamos nos entregar a Satanás, ele não vai nos destruir, porque Jesus Cristo é maior. Jesus Cristo é maior. Como tem lá no Salmo 46, eu peço que vocês depois dão uma lida, fala um pouco sobre a fé perfeita em Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. Então nós temos que ter a fé perfeita em Deus, na fidelidade de Deus, na santidade de Deus. Então quando nós estamos firmados na fé do Senhor, quando nós estamos confiando no Senhor, ele nos livra de Satanás, porque Satanás ele está ao nosso derredor, ele quer nos destruir. Como está lá em João 10:10, o devorador ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham paz e abundância. Ainda nesta vida, é o que Jesus deseja para nós. Como agora a gente está nesse momento, né? Essa crise no país, esse problema terrível de pessoas desempregadas. Pode acontecer com aquele que conhece a Deus, que serve a Deus, que confia. Mas ele vai ter vitória. Daqui a pouco ele vai estar trabalhando, daqui a pouco a situação dele vai mudar, e ele vai ter vitória sobre isso. Os governantes, a Dilma, Lula, esse pessoal que está aí, não só PT, mas os que estavam também, muitos deles, estão sendo usados por Satanás para destruir a nação. Porque a palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eles não servem ao Senhor, eles servem a outros deuses. Eles adoram outros deuses. Então é muito fácil Satanás usar eles para destruir a nação. Esse é o projeto do mal, né? Esse é o projeto do demônio. Destruir a nação. Só que nós ficamos encurralados quando nós temos as nossas armaduras.
as nossas fés em deuses, naqueles deuses, em imagens, em confianças em santos. Esses são os paradigmas, nós confiamos nisso porque nossos pais confiavam. Eu venho de uma família que eles adoram uma mulher como se fosse o Espírito Santo Consolador. Eu fui criado assim. Uma tal de vó Rosa. Então quem é cristão, o pessoal mais antigo, sabe o que é isso aí. São seitas. Só que um dia, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu parei e falei, poxa, como é que uma mulher, uma pecadora, porque ninguém pode ser salvador. Só Jesus que é santo é salvador. E o Espírito Santo Consolador é Deus. Como é que uma mulher pode se considerar o próprio Deus? E um povo, toda a minha família, viveram assim, acreditando nessa mulher. E aí diz, dentro da igreja, não sei se isso é verdade, quando ela morreu, ela foi ser velada ali dentro daquela igreja, e levantou-se uma voz e diz, eis que eu estou entre vós, como se fosse o próprio Espírito Consolador. Ô Senhor, tem misericórdia. Mas era o próprio Satanás, era o próprio demônio. Infelizmente a minha mãe ainda acredita nisso. Mas nós temos orado e Deus vai dar vitória, Deus vai libertar. Então, irmãos, que eu digo para você que está com uma doença, você que se acostumou a viver na doença, você foi derrotado. Você foi derrotado. Você que está desempregado, você que está na miséria, você foi derrotado. Então o que eu digo para você? Há esperança. Prostra-se no chão e fala, Senhor, venha sobre mim, porque Jesus Cristo é a porta. Falou, Senhor, eu quero entrar nessa porta. E eu abro o meu coração. Jesus vai entrar e vai te dar vitória. Você vai ser curado dessa doença. Você vai ser liberto. Você vai resgatar a sua família. Ainda que não resgate a sua família, mas Deus vai te dar uma outra família. Deus vai te abençoar em todos os seus projetos. Então creia nisso. Creia nisso. Não fique vivendo de mentira. Fala, não, eu tenho meus santos, eu tenho não sei o quê. Só Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. E nós estamos nos últimos dias. Então o que eu digo para você? Abra os seus olhos e esquece os paradigmas. Busque dentro da palavra, busque dentro da Bíblia. Não é coisa minha que eu estou falando, eu estou falando coisas que vêm de Deus para você. E para mim também. Eu estou falando para você, mas é para mim também. Então abra os seus olhos. Você que é inteligente demais, você que se acha inteligente, você que se acha culto, abra os seus olhos. Abra os seus olhos para que você seja liberto, para que a misericórdia de Jesus Cristo venha sobre você. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu desejo para vocês, irmãos. Que toda a posse de Satanás, toda cegueira espiritual, toda doença, todo mal, toda perda da família, você que separou da esposa, está longe dos seus filhos, tem um desejo de retornar para a sua casa, tem um desejo de retornar para a sua família, busque em Deus. Eu oro para você nesse sentido, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame bênçãos sobre ti e que abra os seus olhos e que você venha enxergar, que você venha ver a graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.